muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre startups, processos de criação, de administração de uma startup. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Vitor Magnani. O Vitor é presidente da Associação Brasileira Online to Offline, especialista em relações institucionais para ecossistemas inovadores e autor também, ou um dos autores, deste livro que eu tenho em mãos, O Mundo Quase Secreto das Startups, Guia Prático para Criar uma Empresa de Sucesso. Eu disse que o Vitor Magnani é um dos autores, porque ele escreveu esse livro ao lado da Caroline Marino. Vitor Magnani, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. É com grande satisfação que eu estou aqui. Sou um fã do mundo corporativo, escuto todos os podcasts, acompanho no YouTube e na rádio. E a gente vai falar também um pouquinho disso, dessa multicanalidade que também é aplicado aqui pela CBN. Então, novamente, agradeço a oportunidade de falar de um tema tão atual e que impacta a nossa vida todos os dias. Parece que não, mas eu vou esclarecer aqui que há sim impactos em todos os eixos da economia ou mesmo no nosso dia a dia. Eu apresentei você aqui como presidente da Associação Brasileira Online to Offline, especialista em relações institucionais para ecossistemas inovadores. Eu poderia apresentar você como um inovador? É difícil essa pergunta, eu acho que sim, porque a todo momento eu busco novas formas de tratar algum processo ou até propor alguma solução. Quando a gente fala de inovação, há muito glamour, muita desinformação sobre o assunto e acaba ficando um termo banal, tá? Inovação nada mais é do que combinar, seja assuntos, seja conhecimentos. O avião não nasceu do nada, de um dia para a noite, foi por observação. E aí foi feito o teste-erro até de fato a gente ter o avião funcionando ali no 14 bis. Então, o que é inovação é justamente isso. Se eu sou um advogado, muito provavelmente eu tenho que sair do meu círculo de advocacia, do meu conhecimento de advocacia e absorver outros conhecimentos para daí, quem sabe, eu propor algo novo, tá? E aí eu vou pegar o gancho para fazer uma distinção entre inovação e disrupção, né? Muita gente confunde também. Que nós falamos muito em processos disruptivos e, ao mesmo tempo, falamos em processos inovadores. Necessariamente não são a mesma coisa? Exatamente. Disrupção é você passar de um paradigma para outro. Vou te dar um exemplo. Antes a gente não tinha na nossa cidade o serviço privado individual de passageiros, Uber 99, Cabify, Lady Driver e tantos outros, tá? De fato, a gente criou algo novo que antes não existia. Esse serviço não existia. E aí a gente passou a ter uma mudança, inclusive cultural. Antes você não entrava em carro de estranho, nem aceitava bala, nem água de estranho. Hoje você passa a fazer essas coisas e essas mudanças estão cada vez mais rápidas. Então, disrupção é isso. Inovação é você ter um processo com alguma etapa nova, né? E isso a gente observa bastante nas startups. Quando a gente olha como elas se organizam, como elas operam de maneira enxuta e utilizando métodos ágeis. Esses métodos ágeis fazem com que novos produtos sejam lançados de maneira mais rápida. E aí tem diversos termos que são utilizados nesse universo, que até glamourizam também esse assunto, como o MVP, que é o mínimo produto viável, ou o squad, que é uma reunião entre departamentos. Então, tem coisas que são muito simples que as pessoas utilizam termos em inglês ou termos que não dizem de fato o que é esse tipo de operação. Então, o mínimo produto viável é você, numa estrutura enxuta, ao invés de você ficar planejando por anos e anos e anos algum produto ou algum serviço, você coloca no mercado para o seu consumidor um produto mínimo que ele é testado e a partir desse teste a gente analisa os dados e pode adaptar ou não o produto ou serviço. Então é um pouco mais veloz e promove de fato uma adequação melhor e maior
com o consumidor. Vitor, deixa eu entender um pouco também a sua trajetória nesse mundo das startups. Quer dizer, Sim. você começa por onde? Hoje você é ligado à Log. Você Isso, já fez trabalhos também no iFood. isso. Então conta pra gente essa trajetória, até para quem está nos acompanhando aqui ter uma ideia da Tá, sua experiência. tá. Eu vou dar um passo até anterior a esse. Eu tenho uma formação que é uma salada, né? E isso coincidiu também com esse universo, esse ecossistema digital. Eu sou formado em gestão de políticas públicas na USP, direito no Mackenzie, fiz pós em finanças, em comunicação, então é uma salada, tá? Eh, eu passei pela Anatel, pela CVM, que são agências reguladoras, com uma passagem em Brasília, eu fui consultor de políticas públicas, isso tem tudo a ver com o desenvolvimento dessas startups, mirando a sustentabilidade desses negócios que eu posso abordar mais para frente, mas fato é que essa experiência com políticas públicas, que talvez não, para a maioria das pessoas não tem uma adesão tão próxima às startups, hoje é fundamental. Por quê? Porque se a gente está falando de modelos inovadores ou disruptivos, necessariamente eu estou saindo de um paradigma indo para outro e os impactos econômicos e sociais que são gerados a partir disso podem ser enormes. Eu dei um exemplo da 99, do Uber, da Cabify, mas você pode estender isso para uma série de outras atividades, ou seja, serviços que são prestados hoje na nuvem. Eles recolhem tributos no local onde se tem o núcleo da prestação, geralmente a sede, ou em cada local. A discussão de fintechs, ou seja, o empréstimo peer-to-peer. Até pouco tempo atrás, o Vitor não podia prestar dinheiro para o Milton, isso era até considerado Não, agiotagem. fica tranquilo. Não seja por isso. Mas vamos lá. Hoje é possível, então hoje eu posso emprestar dinheiro pro Milton. Isso se a gente obedecer o que disse hoje o Banco Central sobre o assunto. Mas aí você está entrando já avançando o sinal, porque você estava descrevendo para nós a sua experiência. Você teve essa experiência no campo das relações institucionais, muito baseado nas próprias formações que você buscou. E que momento você começa a entrar em startups? Aí eu saio de Brasília, onde eu estava trabalhando, venho para São Paulo e vou trabalhar no iFood. É no momento que o iFood era uma empresa que pouca gente conhecia. Já estava, de fato, num movimento de escala, já tinha lá 2 milhões de pedidos mês, só que é muito pouco perto do que o iFood faz hoje. Hoje o iFood está fazendo, em média, 20 milhões de pedidos. Isso ocorreu 4 anos atrás, né, essa transição. Eh, isso mostra, os números mostram exatamente o potencial e a escala em que essas startups operam. E aí, depois de estruturar a área que trata desses debates públicos, seja com o poder público, seja com a sociedade civil no iFood, eu entrei na Log para fazer exatamente a mesma coisa. Mas, além disso, a gente tem diversos assuntos que a gente traz de maneira setorial. Então, você citou a Associação Brasileira Online e Offline, embora para muitos seja um palavrão, e é mesmo, concordo. Essa associação representa aquelas empresas que conectam, de um lado, usuário, do outro lado, produto ou serviço. Se você reparar bem, por trás desse conceito, você tem as principais plataformas que a gente usa no dia a dia. Vamos lá, Airbnb conecta o usuário a proprietário de um imóvel que queira alugar por uma temporada. O Mercado Livre é um outro exemplo, usuário com estabelecimento comercial. Eu costumo dizer duas coisas em relação a esse segmento. Que ele é o novo serviço de massa. Então, se a gente está falando aí, a gente está falando de 20 milhões de usuários dentro dessas plataformas de entrega de comida, a gente está falando de 100 milhões de usuários que solicitaram ou solicitam constantemente o carro e o motorista privado por aplicativo. E quando a gente vê o e-commerce já se adaptando ao modelo de marketplace, ou seja, eu não estou vendendo meu estoque, eu estou apenas fazendo esse encontro, a gente vai ver que é a primeira onda de inovação. Então, além de ser de massa, o que a gente observa é que a galera que está vindo aí, pós entrada desses marketplaces,
elas são muito mais disruptivas. E aí a importância de tratar bem o debate público. Por quê? Porque se a gente observar, existem já startups que operam nesse sentido, você tem hoje a possibilidade de fabricar uma carne em laboratório. Você imagina disponibilizar isso em qualquer esquina aqui da cidade de São Paulo. Fato é, você precisa debater com profundidade esse assunto. Aí eu posso dar inúmeros outros exemplos. Quer dizer, você citou aí as empresas de transporte e que há hoje, em alguns estados americanos, a imposição de lei para que eles sejam funcionários dessas empresas. Né? Essa é uma discussão que, me parece, aqui no Brasil não se aprofundou ainda, mas pode acabar chegando à medida que ela avança nos Estados Unidos. Ela está acontecendo, Milton, exatamente agora. Existem diversos grupos já se movimentando em torno exatamente desse debate, tá? Existe uma questão envolvendo isso que é uma questão jurídica e local, e existe uma questão que é social e econômica. Como a gente opera com micro e pequenos empreendedores, e muitas vezes esses micro e pequenos empreendedores acham nessas plataformas oportunidade de gerar renda num ambiente econômico não favorável, com desemprego, com outras coisas, isso não quer dizer, essa justificativa não quer dizer que a gente não tenha que pensar no modelo que garanta um mínimo de proteção social para esse empreendedor que está conectado. Mas veja, esse debate ele está mal colocado. Porque quando a gente fala de entregador e motorista, a gente só olha esses dois segmentos, ou pode olhar até empregado doméstico e carpinteiro, pedreiro, que tem ferramenta para tudo isso. Eu cito bastante o Get Ninjas, porque eu uso bastante. Então, se eu estou precisando de uma pintura na minha casa, eu consigo achar um pintor pelo Get Ninjas. Hoje, a gente tem plataforma que conecta médico, advogado, engenheiro, e esse debate não acontece também com esses tipos de profissão. Fato é, Milton, que a gente está vivendo um momento, uma era em que a globalização da informação, e aí eu faço um parênteses aqui, eu acho que a única coisa que realmente está globalizada é a informação, porque todo o resto é questionável. Se você olhar para o fluxo de capital, se você olhar para fluxo de pessoas, não necessariamente há uma globalização, é questionável, mas a informação é inquestionável. Veja, olha como é transformador isso. Eu, da minha casa, tendo acesso à internet, uma banda larga boa, eu consigo acessar o banco de dados da Universidade de Seul. E se eu quiser aprender a como montar um foguete e tiver disponível lá na Universidade de Seul, eu do meu quarto consigo absorver aquela informação. Então o que está acontecendo? Todo mundo, todos nós somos potenciais disruptores. Então tem muita gente que está sendo nutrida de informação e conhecimento sem necessariamente ir para uma faculdade ou para uma escola. Mas isso também não quer dizer que a universidade e a escola não têm papéis fundamentais, porque eles têm, mas eles estão passando por uma transformação também. Então a gente vai ver diversos movimentos de inovação e o impacto disso na sociedade e como a gente debate isso, que é o mais importante. E é natural ou é normal que esse debate esteja ocorrendo e essas próprias dúvidas ocorram, porque se é disruptivo para todos, não só para quem criou, para quem utiliza o serviço, mas para o próprio sistema que nós temos econômico. Exatamente. Os impactos não são só sociais, eles são econômicos. Veja, hoje o modelo das startups que operam com tecnologia baseado em escala, elas conseguem dar um impulso ao microempreendedorismo do Brasil, que é diferente de outros países. Então, veja, até pouco tempo atrás, 5 anos atrás, você pedia só pizza e esfirra na tua casa. Hoje você está pedindo salada. Se você saísse da sua casa, você conseguiria ver 1, 2 restaurantes no teu bairro. Hoje você abre o aplicativo, você vê 15. Agora, são 15 que estão encontrando ali uma oportunidade de vender para uma escala grande de usuários. Então, esses 20 milhões que estão dentro dessas plataformas de food delivery é o grande atrativo para esse restaurante. Então, muitos empreendedores estão optando hoje só por
vender por delivery, pelo aplicativo. E em relação ao e-commerce, a gente tem um grande desafio. Hoje, o e-commerce ou o marketplace ou esses estabelecimentos comerciais num país continental tem um grande desafio que é a logística. E aí entra as políticas públicas nisso. Por quê? Porque se você quer conectar o Brasil, e essa é a missão da Log, que é uma missão ousada, a gente não tem hoje no Brasil uma empresa privada que realmente consiga conectar o Brasil de maneira eficiente, com vários modais. A gente está falando que quando a gente conseguir, de fato, conectar o Brasil e melhorando malhas rodoviárias, melhorando a forma de você despachar essas cargas dentro do aeroporto, a gente está falando que o artesão de Manaus vai ter a possibilidade de vender o seu produto para uma pessoa do meu bairro de criação, que é a Vila Ré, na zona leste de São Paulo. Nós estamos conversando com o Vitor Magnani, que é presidente da Associação Brasileira Online to Offline, especialista em relações institucionais para ecossistemas inovadores, também autor do livro ao lado da Caroline Marino, O Mundo Quase Secreto das Startups, guia prático para criar uma empresa de sucesso, que é esse livro aqui que eu tenho em mãos. Eu tenho algumas participações de ouvintes aqui que estão sendo enviadas ao longo da nossa conversa e eu queria colocar os ouvintes, portanto, aqui nessa nossa área. E eu começo aqui pelo Mário Moraes. O Mário Moraes, ele pergunta o seguinte: com base nessa experiência que você contou até agora, o que você está mostrando é que, além de eu ser um criador, eu tenho que ser um bom administrador para ter uma startup? Isso, exatamente. Como eu disse, a ideia não vale de nada se você não executa bem. Então, o primeiro passo para você executar bem é você ter um time complementar. Então, o time não pode pensar igual. Os sujeitos que compõem esse time não podem ter o mesmo pensamento ou a mesma habilidade. Eles precisam, de fato, se somar para a gente conseguir colocar em operação um mínimo produto viável e que a gente consiga identificar quem é o nosso consumidor e, a partir daí, a gente começa a escalar o serviço. Então, é muito importante que esse empreendedor saiba um pouco de tudo também. E essa é uma demanda não só em relação aos empreendedores, mas aos funcionários também. Então, veja, quando a gente está falando de squad, que é essas reuniões de departamento e tal, tem dois objetivos. Um, a gente dividir informações, porque quando a gente divide informações, a gente pode pensar algo novo, que aí cai naquele conceito de inovação que eu comentei com você. E dois, ser mais ágil. Eu não tenho que passar 6 dias no jurídico, aí o processo sai do jurídico depois de 6 dias, vai para marketing, passa mais 10 dias e por aí vai. É, é, e o funcionário que consegue de fato ter um repertório bom e não só a especialidade, será o profissional de destaque. E aí a gente tem um problema que não é do Brasil, é um problema do mundo. As pessoas são treinadas culturalmente para ser especialista, tá? Vou dar um exemplo. A minha esposa é médica. Minha esposa é médica, ela pode se interessar por ortopedia. Aí ela faz um mestrado em ortopedia. Aí ela faz uma residência em ortopedia, mas para tratar joelho. E aí, no final, ela se especializa em cirurgia do menisco do joelho. Ou seja, você está afunilando. No final do dia, outras coisas que acontecem aqui ao nosso redor, a gente não está vendo. Por isso que é importante cada vez mais o profissional ter repertório, que é o profissional ter. Então a gente tem a especialidade, mas é importante você ter um repertório, porque o mundo é complexo. Explica essa história, esse conceito do profissional T. Tá. O profissional T, ele tem a especialidade dele, natural, só que ele também começa a conhecer outras áreas do conhecimento para a gente conseguir fazer uma gestão e processos novos. Porque o T, né? O T ilustra o que nisso? Repertório, ele é horizontal e a especialidade ela é vertical, porque ela funila, você está cada vez mais focando num ponto. E em medicina acontece muito isso. Minha esposa vive comentando comigo. Veio um paciente que passou no otorrino, que aí o otorrino deu um remédio que causou um efeito colateral, e aí ele foi no gastro, que aceitou um outro remédio, e aí que teve um efeito colateral e que foi no endócrino, sei lá. E aí quando você vê, você abre a caixa de remédio, você abre sua caixa de remédio, tá cheio de caixinha que você precisa tomar. E aí
tendo em vista isso, está cada vez mais comum a medicina integrativa. Uhum. Ou seja, você integrar várias áreas de medicina e você trabalhar mais a prevenção. Na outra pergunta que eu tenho aqui, da Ariane, ela quer saber o seguinte: pelo que você tem falado até agora, nós vamos precisar também de um poder público disruptivo? Eu acho que não, tá? Por quê? Porque o poder público ele tem muitas responsabilidades. Se ele acompanhar o ritmo de inovação, ele pode causar grandes estragos. Porque o ritmo de inovação ele é assustadoramente rápido, até por esse acesso à informação que eu te falei. Então, o mundo sempre mudou. Acontece que o mundo hoje opera numa velocidade muito mais rápida do ponto de vista de coisas novas que a gente observa no nosso dia a dia, tá? Então, ao final disso, eu acho que tendo um poder público aberto, transparente, que abra a possibilidade de receber informação, entregar informação e, junto com os principais players, formular a política pública, eu acho que aí a gente tem um avanço. E mais, tem outras tecnologias no mundo jurídico, por exemplo, o sandbox, que já estão considerando essas formas inovadoras. Sandbox é um período que o poder público dá por um ato normativo para essas inovações se desenvolverem e não terem o peso, o rigor de uma normativa que era aplicado à economia tradicional, digamos assim. E também há, para finalizar, uma mentalidade, muitas vezes, do poder público de pegar o novo e colocar na caixa velha. Ele não cria uma caixa nova para ele. Ele pega essa empresa ou esse movimento novo, ou um movimento social novo, e coloca no que já existe. Isso é terrível. Isso, de fato, a gente não pode estimular. Outra questão, essa é mais simples, tá? O Franklin Mendonça quer saber se hoje no Brasil você tem um levantamento da quantidade de startups. O Brasil tem um ecossistema forte de startups? Tem, por incrível que pareça, tem, e startup é de fato o eixo fundamental de inovação no Brasil. O brasileiro é uma pessoa muito criativa, é, e até a gente observa até pelas gambiarras que o brasileiro faz no dia a dia, até com o próprio veículo, no chuveiro, tem vários memes na internet sobre isso. Então é um povo criativo e que está, de fato, querendo empreender. Eu sou professor também da FIA, sou professor do Instituto Europeu de Design, e o Data Vitor mostra que os alunos têm hoje basicamente dois interesses. Um, trabalhar numa empresa descolada, então trabalhar numa empresa que tem piscina de bolinha, dá para escrever na parede, que é o que essas startups têm, oferece cerveja, algumas delas e tal, um ambiente bem agradável, ou empreender. E aí você tem várias universidades criando aceleradoras, incubadoras, até na USP aqui, o professor Moacir da FEA é muito empenhado nisso, e está acontecendo também aqui do nosso lado, lá na cidade universitária. Então, hoje a gente tem não há um levantamento completo de uma startup, até porque às vezes hoje você reúne 2, 3 pessoas e eles falam que tem uma startup já. E eu achando que a resposta ia ser mais simples É. nesse caso aqui, mas não é tão simples assim. Agora, deixa eu só pegar um ponto aí que você falou, que você disse assim que tem muito estudante ali que fica olhando a startup como o lugar onde vai ter a piscina de bolinha, a cerveja na geladeira, o lugar para pintar na parede. Agora, o segredo que se tem numa startup é que precisa trabalhar muito na realidade. Exato, tem que trabalhar muito. Tem um ambiente realmente bem agradável, mais horizontal. Então, o que que é esse ambiente mais horizontal, tá? Eu não tenho lá na Log uma sala do diretor, uma sala do CEO em que tem o carpete, o ar-condicionado, aí tem a mesa só do CEO, só ele senta lá, e aí tem os porta-retrato deles. Não tem isso. Ele senta junto com a galera, tá? Inclusive, algumas têm uma data específica em que qualquer um, independentemente da hierarquia, pode ter um papo próximo com o CEO. Isso também é muito novo. Então, além desse ambiente mais horizontal, ele também é mais diverso. Como eu falei que inovação, na verdade, é você combinar conhecimentos e assuntos,
Diversidade passa a ser um instrumento de competitividade e não de gente bonzinho. Por quê? Porque se eu tenho que ter pensamentos diferentes para inovar, eu não posso ter o mesmo perfil de funcionários e colaboradores. Eu tenho que ter uma mescla. Então, a diversidade também é algo inerente. Então, tendo em vista esse ambiente, que eu acho que dialoga muito com essa nova geração, e mais ainda com a geração do meu filho, que tem 1 ano e 8 meses, que ele já nasce com o chip de autodidata, ele já vai fuçando as coisas, vai vendo as coisas sozinho, é que de fato isso é muito atrativo e bem interessante para quem hoje está na universidade ou está no colégio, está pensando no que fazer. São ambientes mais agradáveis. A Isabela fez várias perguntas aqui, ela está claramente interessada em entrar no mundo das startups e pelo que faz, pelas perguntas que faz, mostra também que tem um perfil muito jovem. Está querendo começar nesse processo, mas ela quer saber quais as vantagens de ter uma startup hoje. E ela tem vontade realmente de abrir um negócio, mas não sabe como conciliar isso com o dia a dia, estudos, trabalhos, etc. Esse é um erro também bastante cometido. E um dos diferenciais do livro, que é o mundo quase secreto das startups, é que a gente traz pro livro, e isso se deve muito à capacidade da Caroline Marino, que é uma excelente repórter, de trazer entrevistas com empreendedores aqui no Brasil. Seja esse cara um country manager que veio para cá para trazer uma startup internacional, seja esse empreendedor que criou do zero, aqui no nosso território, uma startup. Não focar no negócio é um erro muito comum. Então a pessoa acha que vai conseguir conciliar eh, uma outra atividade, o estudo, outras coisas com esse universo. E como você disse, trabalha muito. Embora tenha esse ambiente agradável e flexível, porque muitas vezes você não precisa bater o cartão lá, você trabalha da tua casa, contanto que você tenha em mente as suas metas, o objetivo que você precisa fazer, ninguém vai ficar lá em cima do teu cangote como uma mãe, como um pai, é você se imbuir desse sentimento, já que você quer criar uma startup, e focar nisso, mergulhar nisso. Esquecer outras atividades, porque empreender no Brasil é difícil. 75% das startups morrem no Brasil em 5 E anos. morrem por quê? Diversos motivos. Na verdade, esse número é um número relacionado, inclusive, a micro e pequenas empresas de maneira geral, não necessariamente uma startup, tá? Elas morrem por diversos motivos. Um deles é você não achar, de fato, o problema que você precisa resolver. O que tem diferente das startups para as empresas mais tradicionais é o foco no problema, não necessariamente em replicar um modelo que já existe para obter lucro. Então, um dos erros é esse, é você não ter esse foco para dar os primeiros passos nessa startup. E outras questões como não ter um time complementar, não buscar os mentores corretos, não ter um bom network que consiga trazer bons colaboradores, bons funcionários ou até mesmo bons sócios. Então, são alguns ingredientes que colocam essa alta taxa de mortalidade como um grande problema no Brasil que a gente precisa resolver. O José Aparecido está aqui no Facebook, ele gostaria de saber do Vitor se existe um capital específico para se empreender ou para se abrir uma startup. E aí eu acrescento a seguinte questão: nós temos uma legislação hoje que incentiva o investimento em startups? Hoje a gente tem sim uma legislação. Hoje você tem a possibilidade de você ser um investidor anjo. Investidor anjo é o Vitor vai e investe ele, pessoa física, em alguma startup. Eu estou gostando da conversa, porque o Vitor já me emprestou dinheiro, o Vitor agora já está investindo em startup. Estou gostando dessa conversa aqui, Vitor. Está indo bem essa conversa. Se você Vamos tiver lá. uma startup, aliás, Milton, vamos conversar. Tá bom, mas vamos lá. Interrompi você falando desse ponto que interessa, imagino que interessa muita gente aqui, porque quer abrir o seu negócio precisa Sim. de um capital. Sim. E aí? Sim. Hoje, você tem diversos fundos privados que conseguem fazer esse aporte, ou mesmo investidor anjo, que é o Vitor aportando. Veja, isso também é uma grande novidade, porque na minha época de faculdade, quando eu estudei na USP, não se falava em private equity no Brasil. Era sandice.
Falou assim, por que eu vou investir em uma outra empresa ou na minha própria, reinvestir o valor? Não, eu aplico no Tesouro Direto, eu aplico na bolsa e deixo rendendo. Hoje não, hoje você tem fluxos de capitais nacionais e internacionais que estão investindo muito dinheiro nessas startups. E aí que entra o networking. Essa startup precisa de fato entrar dentro desse ecossistema digital, falar com as pessoas corretas, ter boas conexões para de fato ter uma possibilidade de apresentar o seu PowerPoint ou o seu produto, o seu serviço, o seu aplicativo para investidores que têm essa condição. E aí eu já me coloco à disposição dele. Se ele quiser, é só entrar no meu LinkedIn, Vitor Magnani, ou no meu Instagram, que é @MagnaniVitor, tudo junto, que a gente pode conversar. Perfeito, então. Até porque nós temos muito a aprender ainda para montar todo esse processo. Muito a aprender, inclusive, no próprio Brasil, como a sua própria experiência tem mostrado isso claramente. Todos esses debates que nós estamos acompanhando lá fora, você disse, já acontecem de alguma maneira aqui, e nós estamos aprendendo. O ecossistema brasileiro hoje, se você pudesse dar uma nota para ele, ou pelo menos pudesse fazer uma avaliação dele, para as startups, em que estágio está? A gente poderia ter muito mais empresas valendo mais de US$ 1 bilhão, que são os chamados unicórnios. Então, de novo, mais um termo que ajuda a criar essa cultura de startups no Brasil. Mas no final do dia eu dou uma nota 6 pelo impulso do brasileiro em levar adiante essas plataformas e também pelo bom momento internacional. Quando a gente vê juros quase negativos ou negativos na Europa, Japão, nos Estados Unidos, esses fluxos de capitais olham bastante para o Brasil. Não é à toa que o SoftBank está fazendo constantemente aportes em startups aqui. 250 milhões ali, US$ 200 milhões ali. Porque estamos vivendo um bom momento para empreender e buscar esses capitais. Vitor Magnani, quero agradecer a sua gentileza de compartilhar conosco parte do conhecimento que você adquiriu ao longo da sua carreira neste campo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, uma honra. Obrigado, Milton. Vitor Magnani, que é presidente da Associação Brasileira Online e Offline, especialista em relações institucionais para ecossistemas inovadores, é também autor, ao lado da Caroline Marino, desse livro aqui, O Mundo Quase Secreto das Startups, Guia Prático para Criar uma Empresa de Sucesso. A você que participou dessa nossa conversa, nosso agradecimento também. E fica aqui o convite. Leve o seu conhecimento lá para o LinkedIn. Você pode entrar no nosso grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN. Se inscreve lá, é de graça. Se você colocar o seu nome lá, ele vai ser aprovado. E você pode passar a publicar também textos seus, o conhecimento que você tem nessa área, assim como também receber o conhecimento de outros ouvintes que fazem parte desse grupo. Colaboraram com esse Mundo Corporativo de hoje o Guilherme Dogo, a Bianca Kirklevski e a Débora Gonçalves. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.